Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com a presença dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira. Os ministros dirigindo-se aos respectivos lugares, também representante da Procuradoria-Geral da República, obrigatoriamente presente na sessão plenária, e vamos assistir à segunda parte, portanto, da sessão desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Da relatoria original da ministra Ellen Grace, chama a julgamento o recurso extraordinário número 226.899, do qual eu tenho vista. RE 226.899. Obrigada. Não, nesse caso, não votam a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli declarou suspeição. Bom, resumo o que está em discussão. Discute-se se incide o ICMS sobre operações de importação amparadas por contratos de arrendamento mercantil, o chamado leasing. A eminente relatora, a ministra Ellen Grace, votou pela incidência do tributo. Sua Excelência entendeu que a Constituição permite a tributação da entrada do bem em território doméstico, independentemente do negócio jurídico subjacente. Ponderou ainda que seria muito difícil para as autoridades fiscais investigar a natureza dos contratos internacionais para estabelecer se há verdadeiro leasing ou compra e venda dissimulada ou escamoteada. Em síntese, a ministra relatora entendeu plenamente aplicável ao quadro a fundamentação chancelada por este plenário no RE 206.069, o chamado caso Fanavid. Por seu turno, o ministro Eros Grau manteve-se firme às razões que fundamentaram o seu voto no RE 461.968, o caso TAM, de modo a reforçar a diferença entre o caso Fanavid e o caso TAM. Observou o ministro Eros Grau que a incidência do ICMS continua a pressupor a transferência da propriedade, que é a circulação jurídica da mercadoria, mencionada no artigo 155, inciso 2º da Constituição, de modo que o inciso 11A do parágrafo 2º do mesmo artigo não pode ser lido de forma a tornar a hipótese de incidência do tributo em uma mera entrada de bem proveniente do exterior no território nacional. Eu pedi vista dos autos para melhor exame, especialmente porque sou relator, ou era relator, dos RS 439.796 e 474.267, em que se discute a incidência do ICMS em operações de importação realizadas por não comerciantes, que tiveram o julgamento iniciado na sessão de 25 de setembro de 2009. Assim como fiz no julgamento dos recursos extraordinários indicados e do precedente Fanavid, eu subscrevo as linhas mestras do raciocínio da ministra Ellen Grace sobre o tema. Contudo, tive a oportunidade de aprofundar meditações sobre a matéria que me levaram a adotar algumas cautelas. Como observei nos RS 439.796 e 474.367,
O objetivo da emenda constitucional número 33 foi o de corrigir a jurisprudência desta Corte, que entendia não incidir o ICMS sobre operações de importação realizadas por pessoas que não se dedicam ou que não se dedicassem ao comércio ou à prestação de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual, os chamados não contribuintes. Entendi também que a inserção da palavra bem no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9A da Constituição, não alterava os moldes de incidência do tributo, que continuava a pressupor operação com mercadoria. Na verdade, o falso problema está na aplicação do conceito de mercadoria, que é relacional e pode ser atribuído à importação, que resulta na aquisição de bens por não comerciantes, dependendo da presença de certos critérios. Chamou-me a atenção o primeiro argumento utilizado no voto da ministra Ellen Grace, para assentar a suficiência da entrada do bem importado como singelo requisito para a incidência do tributo. E o que me chamou a atenção foi o que ela sustentou, o risco de desequilíbrio concorrencial aliado à semântica do vocábulo bem. Como o tributo é sempre um custo a ser considerado na formação do preço, a exoneração fiscal tende a tornar mais competitiva uma operação. Se as operações internas forem tributadas, a exoneração dos bens importados pode, teoricamente, enfraquecer a indústria e o comércio doméstico. Considerados os princípios do equilíbrio concorrencial, da livre iniciativa privada e do desenvolvimento regional, não vejo impedimento para que a Constituição estenda a incidência do tributo ICMS às operações de importação, considerada a simples entrada de mercadoria em território nacional, nas hipóteses em que devidamente justificado o receio de violação de um daqueles princípios tão caros à República. Como se vê, eu continuo aliado aos princípios do voto da eminente relatora. Contudo, algumas inquietações levam-me a dissentir quanto à conclusão neste recurso, com a devida vênia. A ampla tributação das operações de importação com o ICMS deve obediência a outras regras e a outros princípios constitucionais. E muitos dos problemas ainda estão sem resposta adequada na legislação. E, conforme autoriza precedente desta Corte, deve-se manter acórdão recorrido por fundamento constitucional diverso, ainda que a base adotada pelo Tribunal de Origem não se mostre correta. Um dos obstáculos a ser enfrentado é a lesão do princípio da capacidade contributiva pela ausência de normas gerais adequadas a mensurar o aspecto econômico da operação. A tributação não pode absorver integralmente a utilidade econômica do fato tributado a ponto de torná-lo inviável, a não ser nas hipóteses permitidas pela Constituição e pela lei. Por outro lado, a capacidade contributiva concilia dois interesses relevantes. Do ponto de vista do Estado, assegura a solidariedade no custeio dos serviços públicos, de modo que nenhuma atividade que gere riqueza pode se furtar à manutenção da máquina administrativa. Por outro lado, garante ao contribuinte o estímulo necessário ao trabalho e à iniciativa econômica, ao preservar a utilidade e a fruição da sua atividade, prevenindo o efeito de desestímulo característico das porções mais elevadas da chamada curva Laffer. A propósito, é curioso constatar que a jurisprudência desta Corte tende a utilizar o princípio da capacidade contributiva para justificar a tributação,
e não para desonerar contribuintes. No julgamento do RE 547.245, entendemos que o arrendamento mercantil se impunha por virtudes próprias, não se confundindo com locação ou com simples compra e venda. A evolução social e de conceitos foi adotada, naquele caso, para ampliar a tributação pelo ISS. Aqui, as virtudes econômicas contemporâneas indicam o caminho contrário em relação ao ICMS importação, sob pena de constituição de verdadeiro imposto de competência estadual. Consideradas as características econômicas únicas do contrato, o valor integral da operação não reflete a expressão econômica do leasing, como se compra e venda fosse. Para ilustrar o ponto, eu volto a atenção ao mercado de aviação. Sabe-se que o valor necessário para desenvolver e construir uma aeronave é muito alto, como é o caso dos aviões comerciais de carreira. Aqui, o contrato de leasing se impõe por suas características técnicas, ante a impossibilidade de aquisição imediata do bem e a necessidade de amortização prolongada de custos e mesmo a obsolescência de modelos e a necessidade de constante renovação da frota e sua manutenção intensa. Breve consulta ao senso comum é suficiente para intuir que a cobrança de 18% a 33% sobre 29,5 milhões de dólares, que é aproximadamente o preço de um avião de pequeno porte, a jato, pode inviabilizar o exercício da atividade. Outro problema a ser enfrentado é a circunstância de, em regra, ser a União competente para criar tributos de fins extrafiscais regulatórios, para intervir no comércio exterior e na balança comercial. Não há notícia de que a Lei Complementar de Normas Gerais ou os Estados e o Distrito Federal tenham criado um mecanismo de controle baseado na existência ou na inexistência de similares nacionais, como opera a Câmara de Comércio Exterior no âmbito federal. Alguns convênios CONFAS permitiram a outorga de isenção em casos de aquisição de bens para o ativo fixo, mas tais normas são apenas autorizativas e não se aplicam às importações que não sejam destinadas aos chamados bens de capital. Tendo em vista a proibição da outorga de isenções heterônomas, é possível conceber cenário no qual a eventual política de estímulo federal reste prejudicada pela tributação local. De qualquer modo, a preocupação acerca da manutenção das condições de concorrência equilibrada não se aplica nos casos em que é ausente produto similar nacional e, no caso em exame, foi reconhecida a existência de isenção para as operações internas. Tributar as operações externas e exonerar as operações internas teria como risco iminente a violação da isonomia e o desequilíbrio da concorrência, e como risco mais imediato, a contrariedade a tratados internacionais que exigem reciprocidade de tratamento em matéria fiscal. Por fim, considero essencial abordar a problemática referente à alegada dificuldade de o aparato fiscal constatar a real natureza do negócio jurídico e de fazer o tributo alcançar a parte localizada em território estrangeiro. Não vejo óbice constitucional para a incidência do ICMS nas operações de entrada de mercadorias, independentemente do negócio jurídico subjacente, desde que justificada pelo risco concreto de lesão ao mercado interno. E o faço por duas razões. Inicialmente, não considero possível assentar a tributação
baseada em simples presunções, sob o risco de subscrever a cobrança de impostos sobre aquilo que efetivamente não é riqueza, requisito indisponível da autorização democrática que embasa o poder fiscal. Em reforço, anoto que a grande quantidade de obrigações acessórias e os elevados graus de técnica e profissionalismo dos aparatos fiscais são mais do que suficientes para que o Estado verifique a ocorrência de fatos geradores, apure um montante devido, encontre os sujeitos passivos e cobre a exação. Não há margem para temer a hipossuficiência fiscal ou o risco hipotético de os contribuintes se furtarem impunemente ao pagamento dos débitos. Segundo estudo realizado pelo Banco Mundial, entre 2008 e 2009, o Brasil impõe uma das maiores cargas do mundo para o cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Somos o país estudado mais vagaroso, pois, no caso estudado, um único contribuinte foi obrigado a gastar mais de 2.000 horas em um ano apenas para apurar os tributos devidos e escriturar documentos. Cada uma dessas horas significa aumento de despesas com pessoal e equipamento e, consequente e paradoxalmente, aumento da própria carga tributária com obrigações principais incidentes, por exemplo, sobre folhas de salários dos empregados ou sobre a prestação de serviço e a renda de serviços terceirizados, bem como sobre a aquisição e propriedade de equipamentos. Além do mais, recente pesquisa da Federação das Indústrias de São Paulo estima que o custo anual da burocracia para as empresas brasileiras é de aproximadamente 46,3 bilhões, boa parte creditado ao complexo sistema tributário espraiado pelas 3 esferas políticas. Suponho, com boa margem de conforto, que, apesar da carga de tax compliance, acomode obrigações acessórias mais do que suficientes para que as autoridades fiscais possam apurar se há fraude na operação de leasing para ocultar a verdadeira compra e venda. Assim, senhores ministros, embora considere possível, em tese, a incidência do ICMS nas operações de importação amparadas por contratos de arrendamento mercantil, neste caso específico, eu nego provimento ao recurso extraordinário. É como voto. Como vota... Aqui represento a ABRASF, Associação Brasileira de Secretaria de Finanças das Capitais, é que consta na pauta do dia de hoje, desse plenário, o recurso extraordinário 540829, que tem o mesmo objeto deste recurso extraordinário que está sendo julgado agora, e a este outro recurso extraordinário foi atribuída repercussão geral, fato que não foi atribuído a este. Então, a ABRASF, neste outro com repercussão geral, está habilitada, fez sustentação oral, defendendo a posição dos municípios brasileiros, no sentido de que não há incidência do ICMS e há incidência do ISS, até porque já há julgamentos. Qual é o número? 540829. É exatamente o anterior da pauta, que tem um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Então, em razão justamente da natureza de repercussão geral atribuída ao mesmo caso, eu suscitaria essa questão de ordem, talvez para que o julgamento prosseguisse com a apreciação deste recurso e com essas questões que foram levantadas. Eu queria aproveitar a oportunidade e mencionar que, sobre a matéria, inclusive afirmando a incidência do ISS, tem um recurso extraordinário com decisão unânime da segunda turma, 429306, consta dos memoriais que fiz distribuir a Vossas Excelências, da relatoria de Vossa Excelência, ministro Joaquim Barbosa, e a matéria é exatamente a mesma também, é leasing internacional, importação
e ali ficou afirmada a incidência do imposto de importação e do ISS. Então, a fim de colaborar justamente com um amigo da Corte, eu traria essa questão de ordem a Vossa Excelência e submeteria à sua apreciação. Antes do intervalo que fizemos, nós tivemos um caso muito semelhante em que julgamos um recurso extraordinário, tal qual Vossa Excelência está fazendo neste momento, e depois havia um outro apontado para a repercussão geral, segundo o qual, segundo a Corte, possui repercussão geral, e o ministro Gilmar Mendes, então, levantou também a questão de ordem no sentido de que se transferisse o reconhecimento da repercussão geral para este outro que foi julgado em primeiro lugar. Talvez pudéssemos adotar a mesma sistemática. Sim, claro. Eu não vejo... Presidente, eu lembraria que no caso desde que eu pedi vista, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, o 540.829, a despeito de ser importação de mercadoria, contrato de leasing internacional, neste caso, não se tem contratada a devolução dos bens, que é situação diferente da ministra Helen Grace, Vossa Excelência, porque neste caso não se exerceu a opção de compra, o que muda muita coisa. Bom, então, não são casos idênticos, ao contrário do que afirma, com a devida vênia, o entendimento do senhor advogado, há elementos muito próximos, mas quando discutimos o primeiro caso, e eu já votei no caso que Vossa Excelência agora dá vista, tinha-se essa situação. Nós discutíamos se havia uma circulação jurídica e a circulação econômica, porque havia a possibilidade de, ao final, a contratada fazer a opção de compra. No caso que eu pedi vista, o ministro Gilmar Mendes enfatiza isso em seu voto, e eu trago de novo este elemento. Talvez fosse o caso de continuar, ainda que para repetir, quem ficar vencido fica, mas eu acho que este dado é um dado muito importante. Se há distinção, acho melhor... Aliás, Vossa Excelência, de maneira muitíssimo correta na pauta, ao chamar a atenção, se tem os dois casos com a referência, ICMS, importação de mercadoria, contrato de leasing, hipótese em que há contratada a devolução de bens arrecadados. E neste caso que Vossa Excelência agora vota, contrato de leasing, hipótese em que não exercida a opção de compra. Foi feita, esse esclarecimento então, foi feito. E essa é uma questão apenas jurídica, não tem nada de fato. Bom, senhor presidente, lamentavelmente, só é mais um esclarecimento, porque a questão de fato é muito importante para os fiscos estaduais e municipais. Presidente, eu acho que podia a questão continuar de fato já foi esclarecida. Nós julgaremos primeiro este caso, se os colegas concordam, e logo em seguida eu chamo o outro recurso. Ministro Barroso. Eu também estou negando provimento ao recurso, presidente. Ministro Teori. Peço visto, senhor presidente. Ministro Gil. Após o vista, após o voto vista do presidente e do ministro, negando provimento, do ministro Luiz Roberto Barroso. Vossa Excelência deixa. Após o voto vista do presidente, pediu vista o ministro Teori Zavascki. Então, agora eu chamo esse processo de que tem vista a ministra Carmen Lúcia. É o recurso extraordinário número 540.829, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, recorrente ao Estado de São Paulo, recorrido Hayes Wells do Brasil e interessada a Associação Brasileira da Secretaria de Finanças das Capitais, a ABRASF, interessado TAM Linhas Aéreas S.A. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu vou fazer uma brevíssima rememoração dos fatos. Reis Wills do Brasil Limitada, que é recorrida em Petromandade de Segurança na origem contra a incidência do ICMS sobre o contrato de arrendamento de 2 equipamentos. Centro de usinagem para o torneamento de ressalto e furos para a válvula de rodas de liga e torno horizontal para torneamento de rodas de liga, utilizados na fabricação de equipamentos
firmado entre a impetrante, na condição de arrendatária, e a empresa, Reis Rios de Espanha S.A., arrendadora. Sustentou a impetrante que não se cuidava de aquisição de bens para o ativo fixo, mas de locação via arrendamento com cláusula de devolução do equipamento ao término do contrato. Juiz de primeira instância concedeu a segurança, confirmou liminar antes deferida para afastar a possibilidade de o Estado de São Paulo cobrar ICMS sobre o contrato de arrendamento internacional firmado pela hora recorrida. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em acórdão que tem os seguintes termos, aspas, ICMS, importação de equipamento objeto de contrato de arrendamento mercantil, hipótese que não caracteriza fato gerador do ICMS, recursos improvidos. E fez constado o voto do relator no acórdão recorrido, aspas, é certo que, como reiteradamente vem fixando a jurisprudência, incide o ICMS na operação da entrada de bens para integrar o ativo fixo das empresas. Ocorre que, no caso dos autos, a impetrante celebrou com a empresa sediada no exterior contrato de arrendamento mercantil de equipamentos industriais com prazo de 60 meses, ao final do qual os bens serão devolvidos à arrendadora. Referido contrato, ao contrário do entendimento esposado pelo fisco estadual, não caracteriza fato gerador de tributo estadual. Como salientado pela Procuradoria em caso análogo, é ainda o que se tem no voto objeto deste recurso, envolvendo as mesmas partes e com julgamento nesta mesma data, a operação de arrendamento mercantil, por si só, como é sabido, não implica em transferência da titularidade do domínio do bem, que dela é objeto, não havendo, pois, com ela a necessária circulação econômica, que deve estar presente para que ocorra o fato gerador do ICMS. Tal operação implica, ao início, na mera tradição da posse da mercadoria. Somente quando da posterior e eventual transferência do domínio é que se poderá ter como presente o fato do gerador do imposto, tornando-se, aí sim, legítima a tributação, sendo de se observar que, à vista do contido no contrato firmado nesse sentido pela apelada, a ela sequer se possibilitará assumir a propriedade dos bens importados, eis que está obrigada a devolvê-los findo o prazo da avença. Na hipótese, como se verifica dos autos, a apelada figura na relação tão somente como arrendatária do bem importado, sem que tenha dele adquirido domínio justificador a se dar, como ocorrida a hipótese de incidência. Assim, a operação de importação de bens sob o regime de arrendamento mercantil, por si só, não enseja a tributação, que só poderá se dar quando esse mesmo bem arrendado se incorporar ao patrimônio de quem o importou, coisa que aqui, e como dito, não se dará à vista do clausulado no contrato, através de uma circulação mercantil, a qual aí sim poderá ser imposta a incidência do tributo. Dessa forma, não prospera o entendimento da apelante, segundo a qual a operação de importação sob o regime de arrendamento mercantil já permitiria se ver incidido o imposto, eis que com ela não se concretizou a necessária transferência de titularidade ensejadora a se ter como presente o fato gerador. Além disso, a Lei Complementar 87 de 96, em seu artigo 3º, inciso 8º, expressamente estabelece não incidir o imposto sobre a operação de arrendamento mercantil, que só se dará quando ocorrer a venda do bem ao arrendatário, não fazendo, quanto a esse aspecto, distinção no que toca ter sido tal operação pactuada internamente ou no exterior. Em suma, a pura e simples importação do bem, sendo ela feita sob o regime de arrendamento mercantil em uma operação que não implica, por si só, em circulação econômica, não enseja tributação. Fecho aspas. Daí a interposição do recurso extraordinário, no qual o recorrente, no caso o Estado de São Paulo, sustenta que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º, incisos 9 e 12, alíneas A e D da Constituição da República. Afirma-se no recurso que, aspas, o ICMS é devido, sim, nas operações de leasing internacional, porque, o fato gerador do ICMS na importação é a entrada de qualquer bem no território nacional, vale dizer, para a configuração da obrigação principal relativamente aos tributos que gravam os bens provenientes do exterior, imposto de importação, IPI e ICMS,
basta a materialidade do ingresso dos mesmos no país e a submissão desses aos desembaraços aduaneiros. Não são considerados relevantes os aspectos negociais da operação internacional que ensejaram a importação. B. A Lei Complementar 87 de 96, em seu artigo 3º, inciso 8º, está se referindo apenas ao contrato de leasing, firmado no território nacional, e caso não exercida a opção de compra do bem pelo arrendatário. E C. Estão sujeitas ao ISS apenas as operações com arrendamento mercantil firmadas no mercado interno, competindo ao Estado cobrar o ICMS sobre o leasing internacional. Fecho aspas. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário em face do julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário número 206.069, relatado pela ministra Ellen Grace. O ministro Gilmar Mendes, relator, submeteu o tema à análise da repercussão geral, utilizando como principal argumento a diversidade jurisprudencial sobre a matéria e afirmando, aspas, os vários precedentes desta Corte, entre os quais cito o RE 206.069, Tribunal Pleno, 461.968, Tribunal Pleno, e o RE 556.316 da segunda turma, não assentaram a jurisprudência desta Corte sobre o tema. Fecho aspas. O relator, ministro Gilmar Mendes, no início deste julgamento, proferiu voto para, aspas, garantir a incidência do ICMS na importação do bem e mercadoria do exterior, independentemente do contrato internacional celebrado, fecho aspas, dando provimento ao recurso extraordinário para reconhecer, aspas, a incidência do ICMS na importação de bens e mercadorias, em especial aeronaves e respectivas peças e equipamentos, mediante operações de leasing financeiro com o exterior, fecho aspas. O ministro Gilmar Mendes examinou a matéria em profícuo voto, considerando a alteração feita pela emenda constitucional número 33 de 2001, exatamente no ponto referido, ou seja, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição, e faço transcrição de longa passagem do brilhante voto do ministro Gilmar Mendes. A despeito de, como disse, considerar brilhante este voto, os fatos narrados neste processo datam de 3 de dezembro de 1997, vale dizer, antes das alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 33, que é de 2001. E, portanto, na minha compreensão, há de ser considerada a norma originária do texto constitucional para a solução da controvérsia. A circunstância de se tratar de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida não autoriza desconsiderar os parâmetros do caso concreto agora examinado. Poder-se-ia, no máximo, tecer considerações sobre o novo regime instituído pela Emenda Constitucional número 33 de 2001, mas considero seja aplicável o direito à espécie, considerando-se o quadro normativo vigente na data em que o fato gerador do tributo questionado teria surgido. Os casos posteriores à referida emenda serão examinados no recurso extraordinário, também com repercussão geral reconhecida, que é o de número 594.996, relatado pelo eminente ministro Luiz Fux. Deste modo, considerando a norma constitucional vigente em 1997, é que eu examino o caso. O precedente inicialmente julgado por este Supremo Tribunal Federal sobre o tema foi o recurso extraordinário mencionado pelo ministro Gilmar Mendes, número 206.069, relatado pela ministra Ellen Grace, nos termos seguintes, aspas, recurso extraordinário, tributário, ICMS, arrendamento mercantil, leasing. 1. De acordo com a Constituição de 1988, incide ICMS sobre a entrada de mercadoria importada do exterior. Desnecessária, portanto, a verificação da natureza jurídica do negócio internacional, do qual decorre a importação, o qual não se encontra ao alcance do fisco nacional. 2. O disposto no artigo 3º, inciso 8, da Lei Complementar número 87 de 96, aplica-se exclusivamente às operações internas de leasing. 3. Recurso extraordinário, conhecido e provido. A relatora do recurso extraordinário 206.069, ministra Ellen Grace, fundamentou-se em seu voto nos seguintes pontos, aspas, conquanto remaneça a circulação econômica
Como hipótese de incidência genérica do imposto, o legislador constitucional determinou a incidência específica do tributo sobre a entrada da mercadoria ou bens importados do exterior. O exame do dispositivo, do parágrafo 2º do artigo 155, inciso 9, a linha A da Constituição, com a mudança anterior à emenda constitucional 33, revela que, afirma a ministra Helen Grace, a imposição de ICMS prescinde da verificação da natureza do negócio jurídico ensejador da importação. A Constituição Federal elegeu o elemento fático, entrada de mercadoria importada, como caracterizador da circulação jurídica da mercadoria ou do bem e dispensou indagações acerca dos contornos do negócio jurídico realizado no exterior. Veja-se que, a par de incidir sobre operações relativas à circulação de mercadorias, fez o Constituinte de 1988 constar do texto constitucional a expressa ressalva de incidência sobre a entrada do bem importado. O fato, afirma a ministra Helen Grace, é que a necessidade de análise dos negócios que motivaram a entrada da mercadoria importada para fins de verificação da possibilidade de tributação em ICMS traria como consequência uma imensa dificuldade na imposição do tributo sobre a importação de um bem adquirido por força de contrato internacional, que eventualmente não encontre correspondente no direito brasileiro, ou cujos contornos em sede internacional se revelam distantes do realizado em território brasileiro. Entendimento contrário, ou seja, o de que a operação externa do leasing não autoriza a cobrança do ICMS, levaria ao estímulo de que as aquisições de bens de capital passassem a ser feitas por essa via de ajuste para assim evitar a incidência tributária, fecho aspas. No mesmo sentido, foi julgado o recurso extraordinário 553.316, em agravo regimental, relatado também pelo ministro Gilmar Mendes na segunda turma. Em julgamento posterior, o plenário deste Supremo Tribunal julgou o recurso extraordinário 461.968, relatado pelo ministro Eros Grau. Nos seguintes termos, se tem a ementa, aspas, recurso extraordinário ICMS não incidência, entrada de mercadoria importada no exterior, artigo 155, inciso 2 da Constituição Brasileira, leasing de aeronaves e ou peças ou equipamentos de aeronaves, operação de arrendamento mercantil. 1. A importação de aeronaves e ou peças ou equipamentos que as acompanhem em regime de leasing não admite posterior transferência ao domínio do arrendatário. 2. A circulação de mercadoria é pressuposto de incidência do ICMS. O imposto, diz o artigo 155.2 da Constituição do Brasil, é sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 3. Não há operação relativa à circulação de mercadoria sujeita à incidência do ICMS em operação de arrendamento mercantil contratado pela indústria aeronáutica de grande porte para viabilizar o uso pelas companhias de navegação aérea de aeronaves por elas construídas. 4. Recurso extraordinário do Estado de São Paulo, que se nega provimento, e recurso extraordinário da TAM, Linhas Aéreas S.A., que se julga prejudicado, fecho aspas. Transcrevo também, senhor presidente, uma passagem do voto do ministro Eros Grau, no qual afirmava Sua Excelência que o imposto não é sobre a entrada de bens ou mercadoria importada, senão sobre essas entradas, desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias. O que faz é simplesmente estabelecer a norma que, desde que atinente à operação relativa à sua circulação, a entrada do bem ou mercadoria importadas do exterior por pessoa física ou jurídica sofrerá incidência do ICMS. O ministro Eros Grau também considerou, naquela sentada, que haveria uma diferença substancial entre o caso que estava sendo examinado naquele recurso extraordinário 461.968 e o que for examinado no recurso extraordinário 206.069, qual seja a circunstância de que, neste último, o bem importado sob o regime de arrendamento mercantil não poderia ser objeto de devolução pelo arrendatário, problema que não afetaria o arrendamento mercantil internacional de aeronaves, cuja principal característica é a mobilidade territorial.
eu acompanhei o voto do ministro Eros Grau no recurso extraordinário 461.988, como também o fiz no julgamento do recurso extraordinário 226.899, que agora Vossa Excelência acaba de trazer em voto vista. E mantenho aqui, senhor presidente, senhores ministros, o raciocínio que adotei naqueles dois julgamentos. Vale a interpretação conjunta, a meu ver, do inciso 2 e do parágrafo 2º, inciso 9, a linha A do artigo 155 da Constituição da República, lembrando, mais uma vez, que o caso dos autos é anterior à emenda constitucional 33 de 2001. Dispunham aqueles dispositivos, artigo 155, antes, portanto, do advento da emenda constitucional. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, inciso 9, incidirá também sobre a sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ativo fixo do estabelecimento, ainda como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço, fecho aspas. Examinará a linha A do inciso 9 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, isoladamente, importaria efetivamente numa conclusão no sentido de que a entrada da mercadoria importada estaria sempre sujeita ao imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. Todavia, na minha compreensão, não é possível desconsiderar o que sempre foi afirmado neste Supremo Tribunal. O ICMS incide sobre a circulação econômica de mercadorias. Se não houver aquisição de mercadorias, mas mera posse decorrente de arrendamento, não se há cogitar de circulação econômica. É certo que essa conclusão exigirá que a Fazenda Pública examine o contrato de arrendamento para depois saber se haverá ou não incidência do ICMS, mas isso faz parte do sistema e não pode ser argumento para ampliar o fato gerador do tributo. Portanto, não há incidência de ICMS sobre a operação de arrendamento mercantil sempre que a mercadoria for passível de restituição ao proprietário e enquanto não for efetivada a opção de compra. Ou seja, se a operação de arrendamento envolver bens insuscetível de devolução, como é o caso, e seja por circunstâncias naturais ou físicas, ou por se tratar de insumo, haverá incidência de ICMS, porque, neste caso, o contrato conterá apenas forma de arrendamento e objeto de compra e venda. O caso dos autos é de contrato de arrendamento mercantil internacional de bem sujeito à devolução, a teor do que se põe no acórdão recorrido. Aliás, segundo se tem na sentença, o contrato firmado sequer prevê opção de compra, neste caso. Ademais, o entendimento de que o ICMS incide sobre toda e qualquer entrada de mercadoria importada pode resultar em situações que configuraria afronta ao princípio constitucional da vedação de confisco, nos termos do inciso 4 do artigo 150 da Constituição da República. Isto porque, em se tratando de mercadoria que não integrará o patrimônio do arrendatário, o tributo, ao invés de integrar o valor da mercadoria, como é da natureza do ICMS, estará, na verdade, configurando expropriação de parcela do efetivo patrimônio da empresa. Por isso, senhor presidente, eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário e, como o processo está sujeito à repercussão geral pelo reconhecimento, eu afirmo a tese de que o ICMS não incide sobre a operação de arrendamento mercantil internacional, cujo objeto seja bem insuscetível de devolução ao arrendante e, enquanto não houver, e se houver o exercício da opção de compra pelo arrendatário, destacando que este caso está sendo examinado segundo as normas vigentes antes da emenda constitucional número 33 de 2001. É como voto, senhor presidente. Pedindo desculpas pela longueza do voto. Um voto substancioso. Vossa Excelência não se contenta com a cláusula quanto à possibilidade de compra. Exige a compra, o fato gerador. Opção. Ou seja, a circulação. Sim, como votei nos outros dois casos.
Agora, neste caso, ministro Marco Aurélio, eu quis acentuar, até pelo esclarecimento feito da tribuna e para esclarecimento dos colegas, que, neste caso, a sentença da notícia de que sequer há opção de compra. Sequer, exatamente. Vai ser devolvido para ser renovada a frota. Agora, nesse caso, Vossa Excelência também está sublinhando o fato de que, enfim, a possível hipótese de um fato gerador, ora rechaçado, se deu antes da promulgação da emenda 33/2011. Porque... De 2001. A emenda não trouxe novidade quanto à desfiguração do tributo. O tributo do ICMS pressupõe realmente uma circulação de mercadorias qualificada pela transmissão da propriedade. Sim. Eu gostaria, senhor presidente, senhores ministros, o caso é um caso importante e até para esclarecer por que eu sustentei anteriormente que havia identidade, o Supremo Tribunal Federal se debruçou detalhadamente sobre o contrato de leasing em 2 acórdãos com repercussão geral, o ministro relator Eros Grau. Eu agradeço a Vossa Excelência, não há qualquer esclarecimento de apenas questão de fato. Uma audiência com quem pediu. Não, para dizer que, nesse caso, não houve o exercício da opção de compra. Esse é o esclarecimento. Não a previsão da opção de compra. Senhor advogado, agradeço. Desconhecendo. Pode fazê-lo por memoriais, né?